Vamos mergulhar hoje numa daquelas frases que todo mundo conhece, mas que quase ninguém entende de verdade. Uma expressão que soa como um elogio simpático, mas que na sua origem tinha um peso... Nossa, o peso de uma declaração quase revolucionária. Essa frase vem direto do Sermão do Monte. E hoje, ser chamado de o sal da terra é um grande elogio, né? A gente logo pensa numa pessoa boa, honesta. Só que o que estamos ouvindo é apenas um eco bem distante do significado original, que era infinitamente mais poderoso. Então, a grande questão é essa. Para um camponês do primeiro século, que vivia ali sob ocupação romana, a palavra sal significava algo completamente diferente do que significa para a gente. Era uma palavra carregada de implicações sobre sobrevivência, valor e identidade. Para a gente conseguir entender a força dessa metáfora, primeiro a gente precisa fazer uma viagem no tempo. Esquece o saleiro da mesa de casa. Vamos voltar para o mundo do primeiro século. O mundo onde sal era, literalmente, uma questão de vida ou morte. Olha só, o contraste é absurdo. Pra gente, sal é barato, tem em todo lugar. Para eles era uma mercadoria valiosíssima, extraída com muita dificuldade, muitas vezes lá do Mar Morto, e era absolutamente essencial para sobreviver. Não era um temperinho, era uma tecnologia vital. Essa importância toda se resumia a 4 funções principais. 4 significados que qualquer pessoa naquela multidão entenderia na hora, e que formam os pilares dessa metáfora. Vamos ver cada um deles. Agora, a gente vai reconstruir o impacto original dessa afirmação, pilar por pilar. O primeiro e talvez o mais importante de todos era a preservação. Pensa só, no mundo sem geladeira, o sal era a tecnologia que impedia a comida de estragar. Era a barreira entre ter o que comer e passar fome. Então, quando se ouvia sal da terra, a imagem que vinha à mente era de um agente que luta contra a decadência, que preserva a vida. Em segundo lugar, sal era literalmente dinheiro. O valor econômico era tão absurdo que a nossa palavra salário vem do latim salarium, que era justamente o pagamento em sal que os soldados romanos recebiam. Então, chamar um grupo de pessoas de sal da terra era uma afirmação radical sobre o seu valor, um valor indispensável para o mundo. O terceiro pilar é mais simbólico, religioso. O sal representava permanência e fidelidade. Nas práticas religiosas da época, o sal era adicionado aos sacrifícios. Por quê? Porque ele era um símbolo da natureza eterna da aliança com Deus. Era um sinal de um compromisso que não se desfaz, que não se corrompe. E, finalmente, o quarto pilar, que tem a ver com a forma de influência do sal. No contexto da opressão romana, isso era uma ideia muito poderosa. A proposta não era uma rebelião armada, mas uma presença que transforma por dentro. Assim como o sal, que se dissolve e muda tudo ao redor, de forma silenciosa, mas com um impacto inegável. Mas aí a frase continua com um aviso bem misterioso. Como assim o sal pode perder o sabor? Pra gente, com o nosso sal de cozinha super puro, isso parece impossível. Cloreto de sódio não perde o gosto, certo? Mas, de novo, a chave de tudo está no contexto daquela época. Então, a advertência não era uma metáfora. Era a descrição literal de algo que acontecia o tempo todo. As pessoas viam aquele resíduo branco, esse sal falso, ser jogado nas estradas e pisoteado simplesmente por ser inútil. A imagem era muito concreta e muito forte. E aqui está o ponto central para entender o aviso. Não se trata de perder um status espiritual, mas sim de perder a função. O perigo é se tornar irrelevante, sabe? Falhar em cumprir o propósito para o qual se existe. E isso nos leva à grande conclusão, que está na forma como a frase foi dita. Não era uma tarefa a ser feita, era uma declaração de identidade. Repare que a frase não é, por favor, tentem agir como o sal. A afirmação é de identidade, vós sois o sal. Não é uma tarefa a ser cumprida, é a descrição da própria natureza daquela gente. O sal não escolhe salgar, ele salga porque essa é a sua essência. Então, juntando todas as peças, a frase se revela por completo. Não é um elogio simples, é uma definição de identidade. Ser um agente que preserva, que tem um valor imenso, que representa a fidelidade e que transforma o mundo silenciosamente. E a reflexão final é justamente essa. O sal que perdeu o sabor ainda se parece com sal. A forma continua ali, mas a função já se foi. A questão que ecoa até hoje não é sobre aparências, mas sobre a essência. Será que estamos cumprindo nosso propósito fundamental?